Eu costumo dizer lá para minha equipe, né, todo time que eu trabalho, a liderança, muitas das vezes você vê um profissional, uma pessoa que ela não está com o cargo de líder, mas ela exerce uma determinada liderança pelo time. A forma como que ela se porta, como que ela... Acho que o líder, antes de tudo, ele tem que saber servir o time. Existem vários exemplos aí, né, mas acho que não quero ir muito pelo viés religioso e tudo mais, mas eu sempre utilizo o exemplo de Jesus, um grande líder aí que a gente tem aí, né, sempre buscou servir. Então, acho que quando a gente costuma servir as pessoas, essa liderança é natural. Então, sempre no time eu sempre estou observando. Às vezes nós temos uma excelente pessoa técnica com potencial exercendo uma função de liderança. Então, é preciso analisar, ver se a gente tem um perfil. É muito bem colocado. A gente exerce esse papel de liderança na vida, na nossa casa, no nosso dia a dia. Então, acho que liderança, acima de tudo, é poder servir as pessoas, estar apto, né, a sempre ajudar. Acho que ser um facilitador, acho que é a melhor forma de dizer que é a definição de um líder. Aí os comerciantes do bairro falam, por que você não sai candidato? Por que você não representa a nossa região aqui da Zona Norte, que não tem nenhum vereador? Não tinha ali daquela região nenhum vereador. Aí, com o pedido dos comerciantes, eu acabei me ingressando na política e ser candidato à primeira campanha em 2004. Tive uma votação expressiva em 2004, mas não fui eleito. Naquela época foram 400 e poucos vereadores aqui, candidato a vereadores, e era eleito 20, né? Eu fui o 27º mais votado em Sorocaba. Aí depois eu continuei trabalhando na comunidade, saí em 2008, tive uma votação que dobrei a votação de 2004, fui para 2.645 votos, mas também não fui eleito pelo partido que eu estava. Em 2012 eu tripliquei a minha votação com 3.835 votos, sendo o 12º mais votado naquela ocasião, mas questão de legenda partidária também não fui eleito. Mas como Deus sabe de todas as coisas, né, minha hora chegou. Em 2016 eu acabei sendo eleito com 5.364 votos, né? E fizemos um mandato muito pegado em 2017, né, que nós assumimos até 2020, com uma legislatura muito complicada para a cidade de Sorocaba, mas tudo aquilo que eu tinha em mente, de projetos para a comunidade, de levar o melhor para a região ali, muitas coisas eu consegui. O Conselho Tutelar, como você disse, né, um órgão de proteção das crianças e dos adolescentes. Como que chega, as pessoas podem chegar até nós? Certo. Ou quando, para requisição de algum serviço, seja saúde, uma vaga em escola, creche, um medicamento que não está conseguindo no posto, psicólogo. A gente tem uma grande demanda das escolas. Certo. As escolas acabam encaminhando para nós questões de crianças que estão evadidas, né? Por lei, tem uma porcentagem. Se a criança chega a essa porcentagem de faltas, a escola tem que mandar para nós e nós temos que ir atrás dos responsáveis. Tá. Também a escola manda, se verificar alguma situação que seja, ou a criança fez algum relato para a professora ou para alguém da escola de maus tratos, seja agressão ou negligência, ou assédio sexual, violência psicológica, e eles entenderem que é uma questão que precisa ser levada para nós, eles também encaminham para nós. Talvez uma das maiores preocupações, um dos maiores desafios, e eu não acho que é de Sorocaba, é do Brasil, Sim. É a questão da evasão, né? Então nós temos que promover, fazer um trabalho junto com a sociedade, onde envolva os pais, onde envolva a família, para que eles nos ajudem a manter os filhos nas escolas, né? Então nós temos muitas oficinas, muitas vezes, que nós oferecemos, nós temos trabalhos de contraturno que nós oferecemos, para que a evasão ela acaba sendo, pelo menos, esteja num nível aceitável, né? Porque zerar é praticamente impossível. Mas isso é uma preocupação que não é de Sorocaba, é uma preocupação realmente do Brasil. Se você pegar dados, né, em relação a outros países, o Brasil ele tem um nível de evasão escolar ainda muito considerável, entendeu? Então nós precisamos de criar mecanismos
E a gente vem criando esses mecanismos através até mesmo de parcerias, né? Dando cursos, dando palestras, fazendo atividades de final de semana, envolvendo cada dia mais. Nós temos um projeto que está acontecendo recentemente, que é o Conexão Escola, onde de final de semana, em algumas das nossas escolas, a gente oferece atividades pedagógicas, esportivas, e oferecemos a merenda até no dia de sábado, para as crianças e para as famílias. Então, tudo que você faz para envolver mais a família, faz com que nós tenhamos mais esse apoio para manter as crianças na escola por mais tempo, e isso facilita. Né? A história é difícil de contar porque as testemunhas não existem. Né? Sim. Você busca através de pesquisa, as pessoas envolvidas com os temas históricos, buscam trazer uma realidade que ninguém viveu. A realidade é essa, ninguém viveu aquela realidade. Se pressupõe que seria aquilo. Mas desde os sumérios, né, que nós temos uniformes, né, a escrita por uniforme, e a transmissão daquilo que o homem realiza. Então o homem, para se realizar efetivamente, ele tem que demonstrar, deixar algum legado. E esse legado, sem a escrita, seria impossível. Né? E aí começa a evolução. Realmente, se passou aí pelos povos todos, né? E a gente vê que, até chegar à escrita que nós conhecemos hoje, quantos milhares de anos foram? Né? É uma evolução. E isso realmente, a alma do ser humano não seria transmitida se não fosse através da leitura e da possibilidade da escrita. Isso, João, é legal que o professor enxergue o poder que ele tem, né? E esse poder, ele deixa muito claro com os próprios exemplos, né? Então, tem situações, né, no decorrer do parque ou mesmo dentro da própria sala de aula, que o professor tem a oportunidade, né, de trazer aquela criança, às vezes, que tem uma certa dificuldade, né? E aproveitar, né? Se ele aproveita tudo isso, né, esses momentos, ele consegue sim trabalhar essa criança de forma que ela realmente se sinta bem, se empodere, né, também para resolver as coisas. Sem matar a criatividade da criança. Sem matar a criatividade. Eu costumo dizer assim, que o brilho nos olhos, essa criança tem que permanecer. A maior parte da minha vida, é que eu falo, eu já dei aula em faculdade e não sou formado. Olha isso. Então, a gente vai aprendendo na prática. A minha vida inteira eu aprendi a fazer as coisas. Não sei fazer, tudo bem, vamos lá, vai, entendeu? Então, uma coisa que eu aprendi muito é focar, né? Ter foco nas coisas, né? O que você quer, você vai. Você vai. Ninguém nasce sabendo. É verdade. Entendeu? Ninguém nasce sabendo. Se você não tem uma pessoa para te orientar em determinada coisa, você vai na tentativa e erro. Mas tem que ter foco no que você quer. Falaram que tinha um... Vou contar o nome do cara. O cara fazia camiseta. E aí ele chegou para mim e falou assim, olha, ele tá querendo patrocinar. Não sei quem que me falou isso. Eu falei, eu vou lá. Abri a porta. Tudo bem? Meu nome é... Ele falou, Gustavo. Eu falei, sim. Eu falei, eu sou do... Ele falou, quiz demais. Eu falei, conhece? Ele falou, não gosto. Nossa. Eu nunca tinha escutado. Cara, eu falo, eu tinha ido embora, porque ele tava falando mal do meu filho. Não. Falei assim pra ele, mas não é você que tem que gostar. Quem tem que gostar é seu público. Eita. Ele falou, isso é bom. Ele pegou, foi lá, me abraçou, fechei um contrato de 6 meses, saí com 10 camisetas de lá. Pronto, reverteu, né? Ele deu uma resposta inteligente. Sim. Que eu podia ter levado pro coração. Obviamente que as pessoas procuram terapia buscando qualidade de vida. Esse é o resumo da ópera, né? Aí algumas pessoas podem, aí tem uma crítica, aí pode ter um trabalho em cima disso, mas existe qualidade de vida, é algo com que nós trabalhamos. Eu não estou pegando aqui a questão ampla do termo para teorizar. O termo puro e simples, para que a pessoa que esteja nos ouvindo entenda.
ela busca qualidade de vida. Obviamente que aquele que sofre, ele quer ter uma vida mais razoável. Ele quer poder ter melhor qualidade de sono, trabalhar com mais qualidade, se ele está num relacionamento, num casamento, que aquilo seja algo com que ele possa conviver de uma melhor maneira. Em tese é isso que as pessoas nos procuram. E obviamente que elas não sabem, do ponto de vista técnico, como que isso é trabalhado, né? Existem muitos bons atores em destaque na mídia, né? Atores famosos que falam que são tímidos e que sempre tiveram dificuldades na vida. Mas eu acho que quando a gente está a serviço de um texto, atrás de um personagem, talvez uma liberdade maior de viver aquele personagem e de estar atrás daquilo, não ser você. Mas existem muitos casos e existem muitas pessoas que conseguem realmente se desenvolver. Eu trabalho com crianças, né? E eu recebo muitas crianças que são tímidas e que têm um desenvolvimento muito grande nas aulas e que é um orgulho para mim receber os pais em dia de espetáculo, ver o que o filho apresentou ali para uma plateia de 400 pessoas e os pais virem e falarem, nossa, jamais imaginei que a minha filha, que o meu filho fosse capaz de fazer isso. Os próprios pais se surpreendem que não sabiam o talento que tinham em casa. Né? Exatamente, mas é transformador poder, dentro da sala de aula, dessa capacidade de socialização, de comunicação. Eu acho que o teatro, ele traz, no ensino do teatro, a gente trabalha muito com jogos teatrais. E com muita criatividade, que eu acho que hoje as crianças, elas não estão tendo muitas oportunidades de criar. É tudo muito pronto, é apertar o verde, é o próximo jogo, é o próximo vídeo. É aquela coisa, aquela agitação a todo momento. Então, quando a gente para fazer um exercício, quando a gente para criar com o outro, para brincar, então o teatro, ele resgata muitas coisas que a gente está perdendo nos dias de hoje. Numa cidade, dar uma palestra sobre o PFC, e a palestra era assim, eu dava a palestra e depois eu perguntava quem quer fazer parte do programa. Aí eu fui nessa cidade em agosto, talvez, de 2011, 2012, para dar uma palestra. E na hora que eu terminei a palestra, eu perguntei quem quer fazer parte do projeto. Aí apareceu 4 alunos de uma sala de 40, que estava misturado lá, todo mundo. 4 alunos. E desses 4, tinha um aluno lá atrás da última cadeira. Eu levei a folha para ele, e eu não esqueço dessa cena. Eu levei a folha para ele assinar, ele estava tremendo, João, ele estava tremendo de frio. Essa cidade, em agosto, estava frio, devia estar até uns 12 graus. Ele estava sem blusa, de chinelo e shorts. Ele estava tremendo e assinando o projeto, querendo participar do projeto. Então o que essa criança, ele não desistiu ainda. O pai e a mãe já desistiram dele, seja quem for o responsável, mas ele não desistiu. Então, quando eu vi essa cena, que até hoje eu não esqueci, essa criança entrou no projeto, ficou comigo todos esses anos e ela está na universidade. Eu só não falo não, porque isso é uma coisa que é ele que tem que dizer, não sou eu. Tá certo? Tudo que ele passou, esse foi um sofrimento dele. Tá certo? Mas esse é o motivo do projeto, nunca deixar de existir. Mesmo que os políticos, seja quem for, não queiram apoiar o projeto. A gente está aqui para ajudar esse tipo de jovem. Porque aquele que estava lá com blusinha, lápis de cor e tudo que tinha, que uma família deu, não assinou a proposta. O que assinou é aquele que não tinha nada. Entende? Então, essa é a diferença que um projeto como o nosso faz. Por isso que, quando o projeto nasceu na UFSCar, eu sabia que eu estava fazendo alguma coisa de útil. Eu tinha uma ideia quando eu comecei o meu mandato, que era propor projetos, porque eu sou da área do direito, onde eu tenho facilidade, propor projetos, regulamentar direitos, e imaginei, vou fazer isso e também vou investigar. Fiz 3 CPIs municipais, 3 com começo, meio e fim, com resultados muito bons. Por exemplo, nós fizemos em relação ao plano de carreira dos servidores, quase 5 mil servidores em Santa Bárbara do Oeste, e grandes dificuldades de progressão. A gente conseguiu demonstrar, por exemplo, uma das questões injustas, que era a avaliação por meio de assiduidade. Então, quem era comissionado não registrava ponto, 100% de assiduidade. Quem trabalhava, se perdesse 5 minutos, era descontado o tempo. Então, foi uma CPI com muito resultado. A outra, em relação ao lixo. Por quê? Nós tivemos o aterro fechado
e começou a ir para uma outra cidade, numa situação bastante absurda. Conseguimos fazer uma CPI muito boa e mandar para o Ministério Público. E uma terceira em relação ao CROSS, que hoje chama Ciresp, que é a regulação de vagas de ofertas que tem procedimentos médicos no estado, e os municípios, eles se cadastram para que os cidadãos ali eles possam receber tratamento no estado. Eu era uma criança, a minha primeira imitação foi do Zacarias, eu era uma criança, só que eu fazia essa cara minha meio redonda aqui, eu tenho desde a infância, né? Então o meu rosto não mudou muito. E eu fazia só a cara do Zacarias assim, ó. Cara, olha isso, meu. E aí era uma criancinha fazendo uma cara de um adulto. Eu falei, nossa, olha como é que consegue fazer a cara do outro lá da televisão, né? E o doido é que ele molda, né? Parece que, cara, se transforma. Não, você se transforma, cara. E você sabe que o Zacarias, ele era imitador também. É mesmo? É, imitador. Ele fazia imitações. Embora a gente tenta controlar alguma coisa na vida da gente sabe que não tem como controlar, mas a gente tenta, né? Então, às vezes eu fico treinando discurso, treinando fala, treinando o jeito que eu vou andar, que eu vou abrir o braço no segundo 38 e vou sorrir pra câmera tal no 1 minuto e 15, mas não tem como controlar isso aí. Apertou o play, muda Apertou tudo, o play, né? eu simplesmente relaxo e faço o que tem que ser feito e deixo toda essa energia, né, como a minha mãe disse, toda essa energia que tá ali, né, ao meu favor, me ajudar também, sabe, tomar conta e fazer isso sair pra fora do melhor jeito, sabe? O Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tão logo, o ensino domiciliar, familiar, deveria estar em vigor no Brasil, como um direito humano. Então, é desumano você negar isso aos pais. Por que foi considerado inconstitucional? Ao entendimento, a nossa Constituição diz que legislar sobre educação no âmbito municipal e estadual deve ser uma legislação suplementar. E é aí onde você precisa ser técnico, estudar e poder defender o seu projeto. O que é o suplementar? De forma suplementar, ou seja, no Brasil hoje é centralizado, tudo vem do MEC. O MEC determina, tem que ser. Eu não consigo no município criar uma nova matéria. A gente estava falando de Libras aqui nos bastidores. É interessante, mas eu não consigo fazer um projeto de lei obrigando as escolas municipais a ensinar Libras para os alunos, porque isso tem que partir do MEC. A não ser que eu faça isso e coloque como uma atividade extracurricular não obrigatória. Aí a gente consegue legislar. Quando você busca por ajuda, é quando você já está no seu limite. Ou seja, nós somos treinados a chegar no nosso limite. E tem gente que vai além e vai usando amuletos. Algumas pessoas vão para questões químicas, mas é tudo ponto de contato sempre. Via oral, por exemplo. Eu vou dar um exemplo que tem a ver com isso. Tá. Nós temos uma personagem aí que é a Andressa Urach, que ela hoje ela é uma garota de programa e tudo mais, e ela tem lá as escolhas dela, mas ela é uma mulher que ela ainda chupa chupeta, né? Então nós estamos falando de uma criança interior ferida, e todo e qualquer ser humano tem isso. Nós não nos apegamos a amuletos, porque desde a nossa infância é nos apresentado amuletos, chupeta, naninha, né? Algumas situações para amenizar tudo aquilo. Então, nós choramos, nós temos um colo, nós temos um TT, nós temos um banho, sempre nos servindo. Quando a gente vai chegando na adolescência, a gente não tem mais amuletos. A gente tem que caminhar e entender a vida. Peraí, como que é a vida? O que é a vida? O que é tudo isso que eu tô sentindo? E a gente tem que caminhar sozinho. Sim. Algumas pessoas, elas vão para a questão de estudar, para pontos que vai de melhoria para a vida dela. Outras usam de amuletos emocionais, físicos, né? Nenhuma pessoa ela cresce viciada em nada, nem em cigarro, nem nada, mas é tudo via oral, porque né? é o primeiro ponto de contato que nós temos na infância, né? Que não é nos apresentado. Portanto que a gente se pergunta, como é que um bebê nasce e já sabe que o mamar da mãe é o que vai nutrir ele? Então nós temos essa tendência sempre.